A relação de Stolas e sua filha é definitivamente algo que divide opiniões entre os fãs dessa série. Alguns acham que Stolas está certo, outros acham que Octavia está certa. Mas afinal, quem está certo no fim das contas? Lembre-se, essa é só minha opinião, mas vamos lá. Antes de tirar qualquer conclusão, vamos observar ambos os lados da história, de Stolas e de sua filha, começando pelo Stolas. Primeiro a gente vai ter que ver como que foi sua vida desde sua infância para termos uma melhor noção do seu ponto de vista. Por mais que tenha crescido na realeza, Stolas nunca recebeu o carinho de seu pai e desde cedo foi obrigado a se casar com Stella, um casamento que ele definitivamente não queria. Provavelmente Stolas acabou se casando com Stella logo na adolescência ou no início da fase adulta. Nós sabemos que o casamento de Stolas foi um inferno, com Stella constantemente o humilhando e até mesmo o agredindo de forma física, seja arremessando objetos contra ele ou até mesmo com as próprias mãos, já que vimos que quando ele se defendeu contra Stella foi bater nele, a Stella ficou surpresa com isso, mostrando que isso aparentava ser meio comum. Mas aí entra um personagem importante para ambos os lados da história, o Blitz. Stolas conheceu ele desde a infância, tendo sido o único amigo que ele sempre teve, mesmo que ele tenha sido pago para isso. Posteriormente, o Blitz voltou para a vida de Stolas e aí surgiu o caso entre eles que a gente tanto conhece, sendo essa a provável única fonte de amor, entre aspas, e a única conexão genuína que ele teve com alguém. Mesmo depois de tudo que eles passaram em lua cheia, quando Stolas viu que Blitz seria executado, ele não pensou duas vezes e não pensou direito, e foi logo salvar o seu amado, estando disposto a se sacrificar por ele. Ele não considerou as consequências de suas ações, nem sequer pensou em como isso impactaria a sua filha. Ele só queria salvar o homem que ele amava. Agora vamos ver a visão de Octavia. Stolas fez tudo o que pôde para Octavia ter uma vida relativamente normal, mas mesmo assim, ela convivia constantemente com as brigas de seus pais. Isso era tão comum que chegou ao ponto dela se tornar meio indiferente a isso, mesmo que ela sofresse por dentro. Quando o Blitz entrou na jogada, ela só viu as coisas piorarem ainda mais. Ela viu Stolas trair a mãe dela e fazer com que tudo naquela casa piorasse. Ela passou a ver Stolas como a principal fonte de conflitos naquela casa. Mas a gota d'água vem quando ele se sacrifica por Blitz. Octavia viu seu pai entregando a vida pela pessoa que destruiu a família dela, sem se importar com ela. Ela viu Stolas abandonando ela e disposto a morrer por um diabinho qualquer com quem ele tem um caso. Pensem em como isso abalou ela. O pai que sempre disse pra ela que não iria abandonar, agora estava abandonando, disposta a morrer por um diabinho qualquer. E as coisas pioraram ainda mais quando ela descobriu dos antidepressivos de seu pai. Ela ligou os pontos, as brigas em casas, ele só ter se casado para que ela pudesse nascer, a traição que ele cometeu e ter basicamente abandonado sua filha pelo caso que ele tem. Ela chegou à conclusão que o motivo da tristeza de seu pai era ela. Mas então, quem está certo? Muitos veem Octavia como errada, até mesmo fazendo birra, mas eu não vejo assim. Mesmo que ela não saiba de muita coisa e a visão dela seja meio deturpada, o ponto de vista dela é justificável. Mesmo que Stolas só quisesse salvar o Blitz, a pessoa que ele amava, como o pai ele tinha a obrigação de considerar o peso e consequências que isso teria, principalmente para sua filha, e ele não fez. Mesmo que ele tenha agido por impulso e sem pensar, ele ainda não considerou a Octavia naquela equação, coisa que ele deveria fazer. Não estou falando que ele não ama sua filha, assim como eu disse, ele agiu por impulso e sem pensar, mas ele deveria ter considerado isso. Eu acho que meio que o Stolas errou como pai ao escolher o Blitz ao invés de sua filha. E não, eu não tô falando que ele devia deixar o Blitz pra morrer, mas eu acho sim que ele tinha como salvar o Blitz sem abandonar sua filha no processo, mas ele escolheu o pior jeito pra fazer isso e acabou abandonando sua filha sem querer. Lembrando, ele não abandonou ela porque ele queria abandonar ela. De novo, ele agiu sem pensar, mas eu creio que tinha como ele salvar o Blitz sem basicamente entregar sua vida e meio que abandonar sua filha no processo. Mas ele escolheu a pior forma para tentar resolver a situação. Eu diria que nessa história ambos têm sua parcela de razão. Octavia não sabe o inferno que seu pai viveu. Ela não sabe que ela não é a razão da tristeza de seu pai. Ela não sabe a vaca que é a mãe dela. Nós sabemos o que Stolas fez para proteger sua filha. Mas ainda assim, imagine como ela se sentiu ao ver o seu pai dar a vida por um amante dele e abandonar ela no processo. Agora, o Stolas, ele é um pai horrível? Eu não diria isso. Ainda mais, nós sabemos tudo o que ele fez para sua filha.
Sabemos tudo que ele fez pra tentar proteger ela. Mesmo que tenham pessoas que julguem ele por levar Octavia pra Lululand mesmo sem ela querer, e principalmente dar em cima do Blitz no momento que era pra ele dar atenção à filha dela, e sim, isso foi um erro. Ele deveria ver que a Octavia não queria ir e principalmente não deveria flertar com o Blitz, mas ele ainda assim estava tentando fazer algo legal pra sua filha. E quando a sua filha fugiu de casa e foi pro mundo humano, ele foi atrás dela. Ele estava muito preocupado. Mas no fim de tudo isso, eles se entenderam. Mas ele também não é um pai perfeito, de longe não é. Ele não considerou Octavia na situação, ele agiu na emoção, mas ele deveria colocar sua filha na equação e considerar os impactos que isso teria pra ela. Como pai, ele deveria fazer isso, mas não fez. Não estou falando que o Stolas é uma pessoa horrível. O fato dele cometer erros é o que faz ele um personagem mais próximo a nós. Ele não é perfeito, e por isso eu gosto dele. Nós não nos identificamos com um personagem perfeitinho. O Stolas não é um pai perfeito, mas também não é um pai horrível. Ele é um pai que comete erros e tenta melhorar. Ele cometeu muitos erros, mas a gente não pode simplesmente ignorar tudo que ele fez por sua filha e todos os sacrifícios que ele fez. Eu diria que ele é um pai mais ou menos, só que ele tá mais pra mais do que pra menos. Ele não é perfeito, mas também não é horrível, e ele realmente ama muito sua filha. Enfim, eu diria que ambos têm sua parcela de razão nisso, que o lado da Octavia é compreensível. Mas que também a gente sabe que a visão que ela tá tendo da situação é meio deturpada. Mas como disse o Dusty Moon, considerando que agora o Stolas não tá mais naquela casa pra proteger ela, ela provavelmente vai ver quem a mãe dela realmente é e ver que as coisas não são muito bem como ela pensa. Enfim, eu acho que no fim eles vão se dar bem, eles vão se entender. Mas eu não diria que o Stolas é um monstro em que a Octavia está completamente errada. Ambos têm sua parcela de razão e o Stolas tenta ser um bom pai. Enfim galera, esse foi o vídeo. Muito obrigado por verem. Peço que dêem um like, se inscrevam, compartilhem. Foi mal pra esse vídeo demorar um pouco pra sair e não ter tido vídeo na domingo passado. Enfim, muito obrigado, deem um like, se inscrevam e compartilhem. Sejam bons pais e adeus.